Aí, senhor, mestre, qual o seu nome, seu local de origem e quantos anos o senhor começou a jogar? Seu nome completo. Meu nome completo, Manuel Olímpio de Souza. Senhor... local que nasci na Ilha de Bom Jesus do Espaço, por lá de cá. Lá de cá. Nasci na Ilha de Bom Jesus do Espaço. Em 1952. E quantos anos o senhor começou a jogar? Jogo capoeira. Desde quando eu me descobri como gente, eu já sabia gingar. Porque isso veio de pai para filho praticamente. Meu pai nasceu e viveu tomando conta de engenho de cana. E nesse engenho de cana tinha capoeira. E ele era angoleiro. Mas ele tinha um preconceito de não ensinar, porque eu já era desde pequenininho genioso, gostava de brigar. Ele não queria que eu fosse capoeirista. Tanto é que um dia ele me deu um berimbau de lata de presente. Eu comecei a bater. Mas quando eu me descobri isso já veio da genética de pai para filho, até ajudou a vir de mãe, que a minha mãe era africana. E com 8 anos eu já jogava capoeira. Eu me lembro que eu ia brigar com os outros meninos e já dava neles de capoeira. É assim. E os seus mestres? Que o senhor aprendeu depois com o tempo? Meu primeiro mestre foi o mestre Pelé. Mas eu, antes de ir para o mestre Pelé, eu já sabia alguma coisa de capoeira, porque, como eu disse, vem de pai para filho. E eu olhava muito o finado Traíra, o finado Valdemar, no Perovaz, na frente do Bar de Agnello. E eu, bem garotinho, todos domingos eu ia para essa roda. E foi um dia eu conheci o mestre de mola, que ele estava procurando um irmão meu, que ele estava com problema com o irmão meu. Aí de mola disse: rapaz, você joga capoeira? Eu digo: jogo. Você quer ir numa roda hoje do mestre Pelé? Eu digo: eu vou, mas eu não sou bom de capoeira ainda. Não, você vai lá e fica treinando lá com a gente. Aí eu fui, cheguei lá, gostei do estilo de Pelé, que ele ensinava uma Angola, mas jogava, levantava. Aí fiquei e joguei com o mestre Pelé. Aí comecei, fiquei uns 5 meses treinando direto. Depois de uma paradinha, aí mais uns 5 meses voltei a treinar com o mestre Pelé. De mola chegou, que de mola era o contramestre do Pelé. E aí de mola chegou, viajou. Quando de mola voltou, aí eu fui jogar com de mola. Aí eu já dei um pau. Um pau não, mas já joguei mais capoeira que ele. Aí o mestre Pelé disse: Domingos, agora o contramestre é índio aí. Aí ficou eu no lugar do de mola com bicão pra mim, mas toquei o barco lá com o mestre Pelé. Bom. E aí essa história veio com a corda de mestre depois? Não, pra vir essa corda de mestre, olha, tem muita história ainda, né? Passamos por muita coisa junto, eu, o mestre Pelé, como teve uma roda uma vez que era no Belvedere da Sé, e tinha as 2 academias, Caiçara segunda-feira e mestre Pelé na terça. E eu comecei a olhar a roda do mestre Caiçara, mas eu não ia em respeito ao mestre Pelé. Aí quando um dia teve um aluno do mestre Pelé que chamava Olhando para a Lua, que foi jogar na roda do mestre Caiçara lá e se pegaram no pau entre o aluno do Pelé e o aluno do Caiçara. Eu aí tomei as dor também do meu colega de academia, e começamos. Aí o Caiçara viu, apitou e disse: não, vocês são do Pelé, então vá para lá. Não venham mais aqui. Aí eu saí. O Pelé não gostou e tal, aí Olhando para a Lua disse: não, foi porque ele desafiaram a gente, disse que os alunos de Pelé não prestavam, que o aluno de Pelé era mais fraco do que o de Caiçara. Aí eu disse: não, eu fui porque sou capoeira, vi você jogando e capoeira é assim. Pronto. Agora vamos para outra etapa. Essa é a história de como eu comecei a ir para o Caiçara. Pronto.
Aí um dia eu cheguei no Belvedere, aí Caiçara disse, eu gostei da sua capoeira e da sua educação capoeirística. E você brigou dentro da capoeira, então você quer vir para cá? Aí eu disse, olha, se meu mestre Pelé não saber, eu vou. Né? E eu cheguei, me ingressei e fiquei nos dois. Um pouquinho cada... aí, mas um era escondido, que era do Caiçara, né? Então, muito respeito ao mestre Caiçara, aprendi um pouco. Aí eu cheguei, fiquei nos dois e fui levando assim, empurrando. Por um tempo. Mas depois, o mestre Pelé parou de ensinar capoeira no Corpo do Bombeiro, no Retiro, que era onde eu treinava capoeira com o mestre Pelé, que era no Retiro, um lugar onde era afastado do centro, eu morava no centro. Aí o Pelé parou de dar aula, eu fiquei direto com o Caiçara. E aí, eu comecei e fui pra rua. Comecei com o Caiçara, jogando em Caiçara e indo pra rua. Aí Pelé reabriu, eu tornei a voltar. Aí Pelé disse, pô, você já é mestre ou contramestre, mas você precisa provar isso quando tiver a primeira roda de rua, eu vou lhe largar para ver, porque você está dizendo que quer se formar. Aí eu disse, fiquei formado naquele tempo, era na boca do mestre. O mestre era que dizia assim, abria e dizia a boca, você é mestre, você é contramestre. Não existia corda, não tinha nada dessa burocracia disso aí de corda. Não, era uma palavra. Ele dizia. Aí, um dia eu estava levando o berimbau dele no carnaval, berimbau vermelho, berimbau bonito. Ele aí chegou para mim, gente, me deu o berimbau aí, que hoje é a sua vez, seu dia. Aí eu olhei, estava João Pequeno, Curió, João Grande, uma roda só de mafioso. Só tinha gente boa, Dor de Ouro, Fernandinho, Finado Cutica, olha, muito mestre bom do ranking. Aí Pelé disse, é a sua vez hoje, a roda de rua, carnaval, você vai entrar. Se você não apanhar hoje aí, você já é mestre. Eu aí só fui entregar o berimbau para ele e fui vadiar. Aí, panda ali, panda aqui, o mais duro que tinha pra mim, que eu tenho um rabo de arraia muito veloz, eu era muito rápido. Aí o mais que me deu problema assim, era o mais difícil, era Dor de Ouro e Mestre João Grande. Dor de Ouro escorregava igual a quiabo. Eu aí disse, esses dois eu tenho que me cuidar mais, mas o resto foi café pequeno, eu saí dando um baile, né? Mas o Dor de Ouro era mais duro, aí eu me guardei, fiquei na guarda e vou dali, vou daqui. Eu sei que foi tudo bem, não tomei uma queda, não fiz nada, né? Saí muito bem. Aí o mestre Pelé, com uma boca dele, disse, você já é mestre, cuide, vá-se embora. Eu aí virei de rua. Foi aí que eu virei totalmente pra rua. E aí o senhor foi pro mercado? Aí começou, não fui direto ao mercado. Eu comecei trabalhando, daí eu comecei já a procurar alunos, esses meninos de rua que ficavam na rua, eu comecei a procurar meninos de rua e ensinar capoeira. E frequentar umas rodas que tinha perto. Em Salvador, e frequentar uma roda que tinha no Filho do Morro, que era uma escola de samba, que passava no Pastinha, passava no Bimba. Eu estava sempre indo naquelas academias, né? Não buscar mais conhecimento, mas não buscar a capoeira. Buscar a capoeira não, porque eu não queria nunca sair do estilo do meu mestre. Mas eu ia buscar mais conhecimento. Dá uma olhada pra ver como é que tá. Então um certo dia eu encontrei, tinha uma roda na frente do Mercado Modelo e só tinha 2 capoeiristas jogando. Mercado antigo, né? No mercado antigo. Eu cheguei, tinha um garotinho assim, pequenininho, jogando muito bem capoeira. E o Dor de Ouro que eu já conhecia, que participou do meu exame. Eu cheguei e disse, papai, eu sou capoeirista. Ele disse, aí o Cebolinha disse, falei com 2 ali, Dor de Ouro. Não, aí eu já conheço, a gente... Então, aí eu me apaixonei pela rua, pelo estilo da rua. Aí comecei a jogar com eles. Aí
Dali o mercado, uns 6 meses, o mercado queimou. O mercado modelo primeiro, que era adjunto da Marinha. Queimou, aí a gente paramos a capoeira de rua. Passado 1 ano e meio, inaugurou o mercado da alfândega, onde era a antiga alfândega. Aí se reunimos, aí já veio mais gente. Se reuniu eu, mestre Dor de Ouro, que agora é falecido, mas foi um exímio capoeirista. Cebolinha, muito bom de capoeira, mas só não tinha tamanho. De Mola, Gagé e Jereba. Se reunimos na frente do novo mercado e criamos uma roda de rua. Bom, mas essa roda de rua que a gente criou lá, todo mundo junto, teve uma grande opressão para não continuar, pelo pessoal do mercado, pelo pessoal do mercado e pelo pessoal da polícia, que o policiamento de lá não aceitava. Porque também lá eles tinham razão, era uma roda muito violenta, porque era madeira para todo lado, era muita pancadaria. Naquela época era outra coisa. Era muita. E só jogava capoeira quem realmente tinha bamba. Quem tinha farinha no saco para vender, quem não tinha não jogava. E aí foi tocando, várias vezes eu fui preso só por jogar capoeira ali na rua. Eu, Gagé, de Mola, estão vivo, pode contar. E aí foi que criou essa roda do mercado e que hoje está para a história. Foi aí que virou a vitrine da capoeira para o mundo. Graças àquela roda de capoeira ali que a gente criamos. Olha, tem muito que acrescentar por aquela capoeira. Tinha que levantar uma bandeira, que ali foi uma verdadeira vitrine, que o pessoal do mundo todo... Ali ele saiu para o mundo. Saiu para o mundo todo aquela capoeira. E outra atividade, mestre? O senhor comentou sobre o balé, o senhor participou do balé? Não, ali não. Ali era uma atividade folclórica, né? Isso, E naquele tempo tinha os empresários que vinham catar os melhores para fazer excursão pelos melhores. Eles avaliavam assim, pela velocidade, pela maneira de jogar e pelas acrobacias. Só que naquele tempo não tinha muito voador, não existia. Existia o capoeirista que se adaptava ao estilo dele com a acrobacia que a capoeira mesmo gerava, aqueles movimentos. E eu era um que me destacava, porque eu tinha um pulo muito alto que eu voava por cima, que chamava o voo do peixe, tanto eu como o Cacau, meu irmão, faz, né? O voo do peixe. E quando a gente fazia aquilo na rua, qualquer empresário que vinha a gente fazendo, olhava e já queria contratar, né? E aí, por 2 vezes, eu fui pego no meio da rua lá, jogando capoeira, para fazer excursão para o exterior. E a história, mestre, o senhor aprendeu a fazer berimbau? O senhor viu com 12 anos? Não, mas essa história do berimbau vem daqui a pouco. Porque tem que terminar essa aí olha, então, eu fui pego no meio da rua para viajar, e o nome do empresário era o senhor Emílio, um francês. Mas tinha uma coordenadora que chamava Emília Biancarte, que ela foi uma pessoa muito influente e conhecedora e pesquisadora de bons capoeiristas. Ela botava os olhos nos bons capoeiristas e dizia, esse é bom. E vários capoeiristas, graças a ela, conheceu o exterior, que não foi eu só. Eu sempre, ela catava os melhores, e eu sempre estava junto. E chamava-se o grupo Viva Bahia. Eu conheci... Que alguns capoeiristas que participavam, assim, que a gente conhece, assim, sabe? Olha, muitos já morreram, mas tem muita gente viva. Inclusive esse mês que passou, eu estava em Salvador, teve uma menina que chamava Edna, que viajou nesse balé, que ela fazia a dança dos orixás, que foi lá me ver no mercado, me visitar pelo tempo que a gente viajou junto,
ficamos amigos, porque viajamos juntos muito tempo. E agora pode ir a próxima. É, do berimbau, mestre. Bom, o berimbau eu aprendi a fazer. Eu aprendi a fazer berimbau com um saudoso mestre Valdemar. Para mim foi o melhor fabricante e sempre será. Às vezes eu ia para a roda dele dia de domingo, aí falava, mestre, eu vou lá para o senhor me ensinar a fazer berimbau, porque eu sou curioso, eu queria aprender a fazer berimbau. Ele dizia, menino, isso aí é uma fonte que não dá renda não, vai estudar. Eu digo, não, mestre, mas eu quero, vou ser capoeirista e quero aprender. Aí eu ia para lá no Perovais, e ele aí não me ensinava não, mas eu observava e aprendia. Eu via ele fazer um trabalho, pegar a biriba, descascar a biriba, pintar a biriba, e ele fazia com carinho, né? Ele fazia com carinho. Então ele fazia o melhor berimbau e vai ser sempre o melhor berimbau. Mas eu me espelhei por ele, aprendi porque eu também olhava muito. Ele não pegou em minha mão, faça assim, mas eu fui ver ele, então quem me ensinou foi ele, entendeu? E o mestre Valdemar era muito bom de capoeira e muito bom fabricante de berimbau. Quem tem o berimbau do mestre Valdemar hoje em dia não vende, não dá e não troca. Ah, é relíquia. É a relíquia. Mestre, e sobre a Oxóssi, por que o senhor escolheu o nome Oxóssi? Olha, desde pequeno que eu tinha uma madrasta, que depois que minha mãe se separou do meu pai, ele tinha uma madrasta. E ela era envolvida com o negócio de orixás. E eu notava que eu gostava muito de andar no mato, caçando, de estilingue, eu era apaixonado pelas matas. Aí um dia ela me falou que ela mexia bem, ela botava mesa para a pessoa, como ela não cobrava nada, eu achava interessante porque ela fazia aquilo sem cobrar nada para ninguém, já que as outras que eu conhecia cobravam. Ela dizia que ela fazia por amor, porque era um dom dela e quando ela passasse a pedir ou a cobrar, ela ia perder esse dom. Aí um dia ela me disse, olha, você vai para a mata e volta, você passa o dia inteiro de calção dentro dos matos, caçando e pegando pássaro, essas coisas. Mas você não sabe por quê, né? Que você vai e volta sempre e gosta tanto. Aí eu disse, não. Ela disse, é porque você, o seu guia, o seu orixá é Oxóssi. E em homenagem a ele, eu disse, no dia que eu abrir a minha academia, o nome vai ser o Grupo de Capoeira Oxóssi. Em homenagem a ele, ao nosso caçador. E o significado da nossa graduação, mestre? Bom, a nossa graduação, a gente tem dois porém. Primeiro, número 1. Começa com o verde, e que é o verde das matas. Para mim, eu simbolizo o verde das matas. E ao mesmo tempo a cor da bandeira. E então é por isso que a gente usa essa graduação com as cores da bandeira, as primeiras graduações. Sendo que a cor vermelha, ela é dada simbólica mas a nossa graduação a partir do verde. Trançado, né? O senhor defende. Não existe esse negócio com corda. Corda é para amarrar navio, para amarrar canoa. Esse negócio para mim não existe. O que existe é capoeira. A capoeira veio dos negros, os negros sempre mexeu com artesanato também. A capoeira tem muito a ver, a história da capoeira tem muito a ver com cordel, na minha opinião. Então, eu acho que eu nasci assim, com a corda, né, sem esse negócio de corda, e no cordel, e não vou aderir nunca. Porque é muito bonito você chegar e fazer o seu próprio manual, o seu próprio cordel. Eu não vou para a loja comprar 100 metros de corda, não tem nada a ver. Tem nada a ver, depois tingir, não tem nada a ver. No Grupo Oxóssi, sempre, enquanto eu estiver vivo, vai existir
E mestre, comenta alguma coisa sobre a sua vinda aqui para o Sul, depois, por que o senhor veio para cá? Olha, faz tanto tempo pra cá que eu vim pra cá que... Quando? Que ano? Os pequenos detalhes eu até já esqueci. Mas eu me lembro que eu estava em Santos, fazendo um trabalho capoeirístico numa boate que chamava Boate Pink Panther. Né? Eu fazia show noturno, acrobacia, capoeira, eu sou sambista, e junto com samba, eu, o Gileno e uma mulata, a gente fazia. Ganhava a vida, levei uns tempos, quase 2 anos ganhando a vida assim, só de show que o empresário vendeu pra mim. Eu, Gileno, primeiro eu, Gileno, depois veio eu e Cacau, inverteu, o Gileno saiu, foi para o México, aí entrou o Cacau, o empresário contratou meu irmão, aí veio meu irmão, aí ficou eu, meu irmão e Helena, uma sambista. Aí a gente fizemos um contrato de 6 meses nessa boate. Aí, quando a gente estava terminando a temporada, aí chegou um cantor que chama Gilberto, que ia substituir a gente nessa boate. Aí ele chegou pra gente, eu vi os shows, eram os últimos shows, e disse, rapaz, eu saí de uma casa lá de Porto Alegre, que chama Dragão Verde, e o show de vocês é muito bom. Então vocês vão para lá, vocês vão se dar bem. Aí ele pegou, ligou aqui para Marion. Aí a Marion disse, manda uma foto. A gente mandou uma foto, ela disse, quando a foto chegou, ela examinou e disse, manda os rapazes, a gente já veio contratado. A gente fez a primeira semana, ela pediu de novo. Fizemos a segunda semana, ela pediu de novo. Fizemos a terceira semana, ela pediu de novo. No interior um mês, ela disse, dá um descanso de uns 15 dias para vocês voltarem. Aí a gente foi a Caxias, fizemos lá, né, a Bocadouro, fizemos lá a Bocadouro, aí ela ligou para lá, mandou a gente retornar. Foi aí que um dia, no dia do show, eu conheci um cara que disse, rapaz, eu queria aprender capoeira. Eu disse, rapaz, a gente só vem aqui de passagem e tal. Eu disse assim, mas vem cá, você acha que aprende capoeira dentro de um mês que a gente fica aqui? Ele disse, olha, não, rapaz, eu queria ver se dava jeito, eu lhe ajudava, você ficava aqui dando aula, porque aqui não tem. Isso era em 69, né? Mais ou menos nessa época. Não é isso, 69. Aí ele disse, mas eu vi um pessoal treinando capoeira aqui, mas eu não gostei, porque aqui não era capoeira. Eu fui na Bahia e vi, não era capoeira direito. Eu disse, onde é? Ele disse, marque um dia pra gente almoçar junto, eu me levar lá. Aí eu fui lá na rua Riachuelo, lá embaixo com esse rapaz olhar. Chegou lá, tinha um cara chamado Cal, que era aluno de um cara que chamava Vadinho. Eu disse, rapaz, isso aí é capoeira. Eu cheguei lá e encontrei um pessoal com um gorro vermelho. Eu disse, isso aí é capoeira. Eu já viu capoeira usar gorro vermelho? Eles disseram, não, rapaz, aqui é a nossa faixa na cabeça, é o nosso... Cada um tem um gorro dizendo que é capoeirista. Eu disse, isso não existe, cara. Isso aí é a história da vovozinha e o lobo mau. Aí ele disse assim, o cara disse, não, ele quem é o mestre de você? Ele disse, é um tal de um Cal aí. Mas o cara era muito ruim, não sabia gingar, não sabia andar, não sabia falar em capoeira. Aí ele, quem é o mestre? O responsável é um tal de um Vadinho. Eu digo, como é esse Vadinho? Um negão alto que toca muito bem a tabaco. Eu digo, conheço o Vadinho. O Vadinho toca na Tenda dos Milagres, lá para eu me apresentar quando eu estou em Salvador. Ele tocava tabaco. Mas não era capoeirista, o Vadinho, que era o mestre do Cal. E nisso eu vi um neguinho pretinho desse tamanho lá, fazendo aquele maracatu, aquela coisa, parecendo que ia dar santo, parecendo que ia... Aí eu disse, mesmo assim eu achei que aquele neguinho levava jeito. Aí eu cheguei para o seu Ney, que era o dono da academia, e disse, olha, eu sou mestre de capoeira, eu sou mestrinho, dá para jogar aí? Ele dá, mas coitado, eles eram tão fracos, na primeira pernada foi gente correndo pro banheiro, foi gente correndo para tudo quanto é lugar, os esgorros caindo na cabeça. Eu aí disse, não precisa, não vai dar. Mas aí o seu Ney me enviou. Aí disse, não, rapaz, você, em vez de pegar o pessoal aí, você vem pra cá ensinar, dar umas aulas aí. Aí eu disse, não, deixa o pessoal aí, porque eu conheço o Vadinho, deixa ele fazer o negócio todo dele aí mesmo.
Aí esse pessoal me levou para o Petrópolis Tênis Clube. Foi o primeiro lugar a ter capoeira de verdade, foi aqui no Petrópolis Tênis Clube. Bom, aí eu cheguei lá e tinha só karatê, naquele tempo do auge era o Watanabe, que tinha sido campeão do mundo de karatê. Aí cheguei lá, entreguei a proposta, eles aceitaram, o pessoal, ele também era sócio, esse rapaz que me levou lá. Aí disse pra mim, bom, o senhor pode vir dar aula aí, o senhor deixa uma porcentagem pro clube. Aí na primeira semana que eu comecei a dar aula lá, eu sei que já tinha 15 ou 20 alunos lá fazendo capoeira. Foi aí que começou a entrar os primeiros capoeiristas daqui, que foi o Chico Bomba, Serginho, esse pilantra que chama Ratinho, Ratinho e Laco e Feijó. Mas dessa turma, o que mais aprendeu capoeira foi Chico Bomba, e hoje eu não sei por onde anda. Aquele ficou um bom capoeirista, mas sumiu. E foi assim que começou a minha história aqui no Rio Grande do Sul. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém, não tinha nada. Depois apareceu aqui a Muzenza, o Cerqueira, essa turma. Mas quando eu cheguei aqui, o primeiro capoeirista que eu enxerguei, deixa bem claro, foi Churrasquinho, desse tamanho, fazendo esse negócio do maracatu lá. Né? Eles diziam que era capoeira Angola. Aí ele, porque o Churrasco, na minha opinião, foi o primeiro capoeirista, depois de mim, aqui, foi o Churrasquinho. E quando eu cheguei, ele fazia a coisa errada, mas já fazia. Mas depois ele foi para a Bahia e lá desenvolveu, ficou lá. Porque o meu estilo era muito forte para ele. Ele não aguentava o meu estilo de capoeira. Aí ele foi para a Bahia, desenvolveu, pesquisou e aí... A roda do brinque também, né? Você é pioneiro. Não. A primeira roda que eu, aqui de rua, foi criada por mim no Parcão. A gente levou muitos anos fazendo roda no Parcão. Foi eu o criador daquela roda, sou eu o criador da roda do parque. A roda do brinque, eu fui o primeiro a colocar, eu sou o primeiro a colocar a roda do brinque. E tinha um churrasco também, que com aquele maracatu dele, ele fazia cá no meio da praça. Né? Mas no brinque, eu sou o primeiro a chegar. E o seu trabalho, mestre, no fora do Brasil? Em termos de aula, em termos de aula, eu só dei aula fora do Brasil, na França. Foi que eu dei aula 6 meses lá. Tem aluno lá? Eu tenho aluno lá, mas não ficou graduados. Até hoje ainda tenho alunos e amigos lá. Não ficou graduado, porque os gringos é muito duro para dentro de 6 meses aprender. Né? E no Brasil, Oxóssi? Oxóssi no Brasil. Mas Oxóssi tem fora do Brasil? Tem fora. Estamos na Itália, tem Oxóssi na Itália, tem Oxóssi no sul da França, que já foi alunos meus de Salvador que foi para lá. Meu trabalho. E temos Oxóssi também, agora nos Estados Unidos, né? Na Califórnia. E temos um também que é aliado do Oxóssi, que é um mestre antigo, que é muito meu amigo, que é aliado da Oxóssi, que é o mestre Formiga, que dá na Suíça. Então, a Oxóssi não está só no Brasil, está no exterior. E a Oxóssi agora está crescendo dentro do Brasil, em termos de expandir no Brasil. Porque a Oxóssi era limitada aqui em Salvador, agora não. Agora a Oxóssi já está em Minas, já está em Curitiba, na Bahia, e o forte que é aqui. E mestre, deixa um axé, uma mensagem para os alunos, né? Olha, o axé e a mensagem que eu tenho que deixar para a capoeira do grupo Oxóssi
é uma mensagem e ao mesmo tempo um pedido. Que cada um do Oxóssi que pegar e ver essa fita, que quando um Oxóssi briga com o outro, é a única maneira de me deixar magoado. É a única maneira que ele está procurando de me deixar triste. Porque Oxóssi com Oxóssi não briga, troca conhecimento. Para um passar para o outro mais conhecimento. Porque quando eu jogo com meus alunos, eu não jogo para bater, eu jogo para ensinar. Né? E quando tem violência, Oxóssi com Oxóssi, isso me magoa muito. Que é igual ver um pai vendo 2 filhos se matar. E para mim isso me magoa muito, me deixa muito triste. É uma maneira que eu ainda não pude contornar e fazer com que as coisas melhorem. Mas eu acho que com o tempo o trabalho que a gente vai modificar e vai começar a fazer de consciência e de honrar o nome da Oxóssi, porque a Oxóssi ainda joga capoeira que eu aprendi na Bahia. É a verdadeira capoeira, a capoeira que sobrevive há 300 anos, entendeu? O nosso estilo já vem muitos anos e a gente vamos continuar com esse estilo, porque esse estilo fez que até hoje eu não tomasse uma surra em roda nenhuma. Não sou o campeão, não sou o melhor, todo mundo é bom, todo mundo é capoeira. Mas quem um dia abrir a boca e disser, eu bati no mestre Mindo, diga mentira. Porque isso não existiu. De eu apanhar, não. Isso até hoje não existiu. Não bati em todo mundo. Quer dizer, o meu currículo é de vitória, entendeu? Então, quem disser assim, eu bati no mestre Índio, não, ainda não, é mentira. É só depois que eu fizer 90 anos, aí eles vão bater mesmo. Mas, bom, a minha mensagem é essa. Para os meus alunos, meus netos, tataranetos de capoeira, querem me ver feliz? Não briguem Oxóssi com Oxóssi. Amém.